Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia, livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos de número 12 ao 14. Filipenses 3, versículo 12 ao 14. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao nosso pastor Gedaías pelo convite. Hoje de manhã ele entrou em contato comigo no trabalho, nos ofereceu o convite. Falei, pastor, é uma honra, uma alegria poder estar podendo trazer a palavra aqui. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida do nosso pastor vice-presidente, pastor Walter, que a confiança e também a subimos essa tribuna. Amém, meus irmãos? Que diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Tomai seus assentos, meus irmãos. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, ele foi escrito por Paulo, como título, subtítulo aqui do livro, Carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo, ele foi um grande instrumento usado nas mãos de Deus. Paulo foi um homem a qual marcou a sua geração, a sua época, marcou o tempo da igreja, e a sua história ainda continua marcando nos dias de hoje, quando lemos a Bíblia Sagrada. Paulo, ele foi ali um instrumento que Deus levantou para anunciar a palavra da salvação. De perseguidor passou a ser perseguido. O homem que estava cego pela lei mosaica, achando que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo a obra do Senhor, perseguindo a igreja de Cristo, teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Foi no caminho de Damasco que aquele homem de coração duro, fechado, foi no caminho de Damasco que aquele homem que estava convicto em parar a igreja de Jesus, teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. E através daquele encontro, Paulo foi um instrumento usado nas mãos do Senhor. E ele escreveu, ele é responsável por praticamente 50% do Novo Testamento. Paulo, ele é o autor dos livros do Novo Testamento. Uma boa parte foi escrita por ele. E Paulo, ele vai escrever a carta aos Filipenses para a igreja de Filipe. E a carta que ele escreve para aquele povo, ela é uma carta que, quando olhamos Paulo falando com a igreja, a gente vê que é uma igreja que Paulo tinha uma certa intimidade, uma comunhão, porque a gente vê que Paulo, ele entra em contato com a igreja, mas Paulo, ele não estava em liberdade. Paulo, ele estava em prisão. Segundo estudiosos, Paulo estava preso em Roma, e ali ele estava escrevendo, pois boa parte das cartas que Paulo escreveu, Paulo não escreveu em liberdade. Uma boa parte das cartas que ele escreveu, Paulo estava na prisão. E a carta de Filipenses é uma dessas cartas que Paulo estava aprisionado. Porém, o que eu acho interessante aqui é que Paulo, mesmo ele estando com o corpo físico preso na prisão, o seu espírito não estava preso, o seu coração não estava preso, a sua mente não estava presa, porque só quem teve um encontro com Jesus Cristo e foi liberto pelo pecado, foi liberto pelos aguilhões do pecado, nunca mais ficará preso. O nosso corpo pode estar debilitado, o nosso corpo pode estar impossibilitado, mas a nossa mente, o nosso coração está ligado na presença de Jesus. Nós podemos observar quando vemos Paulo em Filipos, que foi uma cidade que creio que marcou a vida de Paulo. Paulo, na sua segunda viagem missionária, está ali com Silas, e os irmãos conhecem a história. Paulo é preso, Silas é preso, são açoitados,
são ali humilhados por conta de pregar o evangelho de Cristo. Prenderam Paulo, prenderam Silas, amarraram nos troncos com corrente, pés, mãos. O inimigo achou que tinha derrotado, o inimigo achou que tinha acabado o ministério de Paulo. O inimigo pode ter pensado: eu fechei a mão, eu fechei o pé, eu prendi o corpo, mas o diabo se esqueceu de fechar a boca de um adorador. Por mais que muitas das circunstâncias na nossa vida parece que é o nosso fim, que não tem mais jeito, que a história acabou, mas se ele esqueceu de fechar a boca de um adorador, se o diabo esquecer de calar a tua voz, você pode ter certeza que essa prisão que ele levantou contra a tua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Essa prisão não vai ficar de pé, porque o nome do Senhor está sobre a tua casa e a tua família. E Paulo ele inicia escrevendo então para a igreja de Filipos, e o texto que lemos no capítulo 3, ele está nos falando de um certo alvo, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós que tivemos a honra e o privilégio de podermos ter sido alcançados pela graça de Jesus. Não estamos aqui essa noite por mérito nosso. Não estamos aqui essa noite porque somos melhores do que as pessoas do mundo lá fora, não. Não estamos aqui porque temos uma condição melhor do que alguém, não. Mas nós estamos aqui essa noite porque fomos alcançados pela graça de Jesus. Outrora éramos como Paulo, coração fechado, coração de pedra, uma vida errante, uma vida torta, mas teve um dia, uma oportunidade que Cristo nos entregou. Nós estávamos quando Paulo, andando pelo caminho de Damasco, e a presença de Jesus bradou sobre a nossa vida. A presença de Jesus se manifestou sobre a nossa vida, e a graça do Senhor nos alcançou. E eu e você só estamos aqui essa noite porque a graça de Jesus é na tua vida, a graça de Jesus é na tua casa, a graça de Jesus é na tua família, porque o poder da cruz que Jesus entregou naquela cruz por mim e por você, alcançou a tua casa, alcançou a tua vida, alcançou a tua família, e tudo de ruim que o pecado tinha na minha vida e na sua vida, quando encontramos com a graça, esse mal foi caído por terra, porque a presença de Jesus passou a habitar na tua vida e na tua casa. E é isso que acontece quando a presença chega, quando a graça de Jesus chega na nossa vida, tudo aquilo de ruim que o inimigo coloca em nossa vida cai por terra. Porque é assim que a presença faz, é assim que a graça faz, é assim que Jesus faz na nossa vida. Por mais que muitas circunstâncias olhamos e pensamos, não tenho propósito, não tenho vocação, não tenho jeito para fazer aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, mas saiba que se a graça alcançou a tua vida, Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar, Ele vai te fortalecer, e você vai conquistar aquilo que Ele tem para a tua vida. E Paulo ele vai dizer então que temos um alvo a ser seguido, e o alvo da nossa vida hoje é os céus. Estamos caminhando por este mundo, somos peregrinos desse mundo, mas o nosso alvo é os céus. O nosso alvo é alcançar a recompensa que Cristo colocou em nossa vida. E o inimigo hoje tem se levantado para querer arrancar este alvo que está preparado para nós. O inimigo quer arrancar aquilo que foi comprado com preço de sangue, pela minha vida e pela sua vida, e querer colocar situações em nossa vida, para nos distanciarmos do alvo. Mas essa noite nós estamos aqui porque nós temos a certeza do alvo que estamos seguindo. Nós temos a convicção do nosso coração, do alvo que queremos chegar, o alvo que queremos alcançar. E o texto que lemos aqui, o que eu quero trazer para a igreja, ele vai se dividir em 3 pilares, a qual, olhando para o texto, passado, presente e futuro. Paulo ele vai dizer que não devemos olhar as coisas passadas, porque o passado ele pode, se formos uma pessoa que olharmos muito para o passado, ele vai atrapalhar o nosso futuro. Se ficarmos pensando muito ali
naquilo que éramos, daquilo que fazíamos, ele pode não ter um sucesso maior no futuro na nossa vida. Mas o presente, estamos aqui essa noite, porque sabemos do futuro que está alcançando para a nossa vida. Nós sabemos do futuro que está reservado para a minha vida e para a tua vida. Porque a promessa que foi feita na nossa vida não foi feita pelo homem, não foi feita pelo pregador, não foi feita pelo maior pregador itinerante desse mundo, não. Mas a promessa foi dada por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está prestes a ser assunto aos céus, que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, João 14, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, que eu vou vos preparar lugar, e quando vos preparar lugar, voltarei outra vez para onde eu estiver, estejai vós também. O que Cristo estava querendo dizer é: a morada já estava pronta. Desde o início, o nosso alvo, que é os céus, já estava tudo preparado. A morada celestial já estava pronta. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro, que é Cristo, já estava preparado. Tudo já estava pronto. A morada estava feita, mas tinha um detalhe: não tinha lugar para mim e para você. Pregador, não entendi. A morada está pronta, mas o lugar não estava pronto. Não estava pronto. Porque estamos falando da morada celestial. Estamos falando da onde a santíssima presença de Deus habita. E aonde a presença de Deus está, não é qualquer situação, qualquer pessoa pode estar. Porque estamos falando de um Deus santo, um Deus reto, um Deus justo. E nós hoje estamos num corpo corruptível. E o nosso corpo corruptível é um corpo de falha, erro, um corpo que cai. Mas quando estamos ligados na videira que é Cristo, quando estamos ligados com Cristo, nós ainda permanecemos nesse corpo corruptível. Só que temos a graça sobre a nossa vida e a promessa que Ele viria nos buscar. E quando esse dia acontecer, a palavra nos diz que os nossos corpos serão transformados. O corpo corruptível vai passar a ser um corpo incorruptível, aonde a santidade vai estar com santidade. Por isso que o lugar não estava pronto. O nosso corpo é corruptível, cai nos desejos da carne, e santidade não combina com carne, santidade não combina com pecado. Mas quando Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você, e nós abrimos o nosso coração para a palavra dele entrar, para a palavra dele transformar, para a palavra dele habitar na nossa vida, eu e você tomamos um banho de sangue revestido da graça e do poder de Deus, e hoje temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, e o lugar está preparado para mim e para você. Só basta permanecermos no foco, só basta permanecermos no alvo, que é Cristo Jesus na nossa vida. E o que eu quero ligar aqui essa noite com a igreja, são 4 pontos que eu quero trazer para a igreja essa noite. O primeiro ponto é prosseguir para o alvo. Não é uma conquista, mas é um chamado na nossa vida. Para alcançarmos o alvo que Deus preparou para a nossa vida, ela não é uma simples conquista, mas é uma chamada. Paulo vai dizer, ele diz: prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que quem tem chamada não tem direito de negociar aquilo que o Senhor entregou para nós. Nós temos uma chamada que é o céu, e a gente tem que lutar por este alvo, a gente tem que lutar por esta conquista. E quem tem essa chamada na vida não pode negociá-la, não pode negociar aquilo que o Senhor colocou, pois o alvo ele não é apenas um sucesso qualquer. O alvo que liga a igreja a esse grande dia não é o sucesso da terra, o alvo não é a fama que o mundo pode nos oferecer, o alvo não é as conquistas alheias que podemos conquistar, mas o alvo da nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. E você pode ter certeza que quando você estiver ligado nesse alvo que é Jesus,
vai vir dificuldade, vai vir batalhas, mas quando você está ligado em Jesus Cristo, o vento pode balançar, o vento pode querer chacoalhar, mas no final dessa tempestade você vai permanecer de pé, porque o teu alvo não é o homem, o teu alvo não é os teus bens materiais, o teu alvo não é a tua casa material, mas o teu alvo é Jesus Cristo de Nazaré, a rocha que não falha, a rocha que é firme, aquele que sustenta, aquele que garante, aquele que promete, e aquele que vai voltar para buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro que não é uma questão de uma realização pessoal, mas é um fato de que você foi alcançado por este propósito. E quando somos alcançados por esse propósito, nós temos algo que a gente não consegue explicar para o mundo. Quando temos essa chama acesa no nosso coração, estamos passando por prova, estamos passando por luta, estamos passando por dificuldade, mas quando a pessoa olha para você, ela vê esse sorriso aí no seu rosto. É isso que o mundo não consegue entender em nossa vida. Muitas murmurações podem levantar, o que adianta você estar indo aí na igreja, fazendo a vontade aí, mas olha a sua vida como está andando. Mas você continua com um sorriso no rosto, você continua caminhando, você continua persistindo. Não porque é mérito da sua mão, mas é porque é a presença de Deus na tua vida. É isso que a presença de Deus faz. Quando a situação chega na nossa vida, para o mundo pode parecer um problemão, mas quando você tem a graça de Deus sobre a tua vida, seu problema fica pequenininho, perto da presença de Deus. Aleluia, Jesus. E hoje a gente não pode negociar, a gente não pode vender essa chamada que Deus tem colocado em nossa vida. Porque muitos hoje continuam querendo o prêmio, querendo a recompensa que é os céus. Porém, quando a gente olha a Bíblia Sagrada, a gente vê, olhando os dias de hoje, a gente vive uma geração de promessas, só que sem compromisso. E o compromisso é algo fundamental na nossa vida. Porque nós somos a noiva de Cristo. E em um relacionamento, o noivado já é um compromisso. O noivado já é um compromisso com o noivo. Então a chamada que Deus colocou no teu coração é um compromisso que Ele colocou na tua vida. E o céu, Ele não vai recompensar talentos. Não se preocupa se você diz: pregador, eu tenho uma chamada na minha vida, mas eu não sei falar bem, eu não sei cantar bem. Não se preocupa, vai nessa tua força, vai na tua simplicidade, porque Deus não escolheu talento, Deus escolheu vasos escolhidos na mão dEle. Deus não está num talento de show procurando quem fala bem, quem canta bem, mas Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E essa noite eu sei que eu estou pregando para a Assembleia de Deus. E é por isso que eu gosto e amo a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. A Assembleia de Deus ainda mantém vivos os princípios da palavra. Porque o céu não vai recompensar o meu talento, porque eu falo bem, porque eu canto bem. O céu não vai recompensar por conta dos meus seguidores, por conta dos meus status. Mas o que o céu vai recompensar na tua vida é a tua fidelidade com Deus. No momento da adversidade, no momento da luta, no momento da angústia, mas você permanece fiel até o fim. Eu tenho uma notícia para te dizer. Em Apocalipse 21 ele diz que no final de tudo, Ele enxugará toda a sua lágrima. Ele enxugará toda a sua lágrima. Entrega o teu problema nas mãos de Jesus essa noite. Entrega a tua adoração a Jesus essa noite, porque a graça de Jesus está sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Prosseguir para o alvo é entender que eu fui chamado para um propósito.
É entender que eu fui chamado para algo muito mais além dessa terra. E quando eu entendo essa chamada na minha vida, o avivamento começa dentro de nós. Porque estamos vivendo em tempos que muitos acreditam que avivamento é pular, rodar, fazer aviãozinho. É gostoso quando a gente sente a presença de Deus assim, é muito bom. Só que eu creio no avivamento que virá nos últimos dias. Só que não é esse avivamento. O avivamento que virá sobre essa terra é a sede da palavra de Deus. O avivamento que virá sobre a igreja é aproveitarmos mais o nosso tempo para buscar a presença de Deus. É em todo momento querer falar de Jesus. É em todo momento querer falar da sua palavra. E hoje temos investido essas conquistas que eu quero trazer para a igreja. Estamos trocando as conquistas. Estamos nos preocupando mais com a conquista daqui do que a do céu. Quando eu falo isso, eu me incluo também. Muitas das vezes o nosso foco está em conquistar casa, carro, ser bem sucedido aqui na terra. Isso não é pecado de maneira nenhuma. A gente tem que buscar, a gente tem que conquistar, a gente tem que sonhar, a gente tem que ter casa própria. Só que a gente não pode se esquecer que tem uma conquista eterna. E a nossa chamada não é focada apenas para conquistar as coisas aqui na terra, mas a nossa chamada é feita para conquistar as coisas do céu. Aqui a própria palavra diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, o ladrão vem, mina e rouba. Mas ajuntais tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consome, e o ladrão não rouba. Então eu entendo que prosseguir para o alvo é algo inegociável em nossas vidas. Prosseguir para o alvo não é uma simples conquista, mas é um chamado que Deus entregou para a minha vida e para a sua vida. O segundo ponto que eu quero trazer para a igreja é: quem prossegue para o alvo tem que romper com o passado. Paulo ele vai falar no versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Não devemos ficar presos no passado. Existem coisas em nossa vida que precisam ser tratadas. Existem coisas em nossas vidas que precisam ser resolvidas. Traumas emocionais. Precisamos buscar apoio, frustrações. Precisamos resolver o pecado que ainda está escondido. Precisamos correr atrás, mas não podemos deixar que o passado passe à frente das coisas. Não podemos deixar o passado interromper o futuro que Deus tem para a tua vida. O passado já passou. A partir do momento que você levantou essa tua mão para aceitar Jesus, uma nova vida foi entregue para você. Então não se preocupa se muitos quiserem levantar e dizer: você foi aquilo, você fez aquilo, você fazia isso. Deixa ele falar e fala com orgulho, eu fazia. Mas quando eu encontrei a Jesus Cristo, Ele me deu uma nova oportunidade para a minha vida. E uma nova história começou a ser escrita na minha vida e na minha casa. Porque para o mundo não temos valor. Para o mundo a gente só serve quando a gente tem algo para oferecer. Quando estávamos lá fora enganados pelo pecado, estávamos vivendo por momentos momentâneos em nossa vida. Estávamos passando por situações em nossa vida, mas quando tudo se encerra, vinha aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de vazio. Mas Deus usou alguém para falar que nós tínhamos um alvo preparado. Deus usou alguém para falar que tinha um homem que perdoava pecados. Esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus olhou para a minha vida e para a tua vida, Ele não apontou o meu defeito, não apontou o seu defeito. Mas foi assim como Ele falou com Paulo. Ele falou: Ananias, vai até a casa de Judas na rua direita e ora lá pela vida de Paulo.
Ananias vai falar: mas Senhor, isso aí é aquele que persegue, isso aí é aquele que matava, isso aí é aquele que perseguia, mas vai lá, porque este aí é vaso escolhido na minha mão. Então não deixa ninguém falar para você que você não tem valor. Não deixa ninguém falar para você que você não tem propósito, porque quando o mundo deu as costas para você, Jesus abriu as portas do céu para mim e para você, para dizer: você tem vaso, você é vaso de valor na minha presença. A gente vê pela Bíblia Sagrada, Deus dá a visão. Jeremias vai à casa do olheiro. Jeremias, o que você está vendo aí? Eu estou vendo o olheiro trabalhar com barro. Mas o que aconteceu? O vaso quebrou na mão do olheiro. E o que ele fez? Ele jogou fora? Não, porque é isso que o mundo faz lá fora. Quando o diabo usa eu e você, caímos na cilada que ele preparou, ele nos joga fora. Mas na casa do olheiro é diferente. Mesmo você errando, ele recomeça o trabalho na minha vida e na sua vida. Porque até vaso quebrado, até vaso amassado tem valor diante da presença de Jesus. E nós fomos alcançados por esta graça. E não podemos deixar que o passado que nós tínhamos lá atrás possa frear as conquistas que você tem lá na frente. Não deixe o passado bloquear você de alcançar o alvo que Cristo tem oferecido para a tua vida. Mas você deve avançar, avançar, avançar e não parar. Você deve continuar, continuar e não parar. Você deve persistir quando tudo pode estar dizendo que não tem mais solução, não tem mais jeito, essa coisa de igreja não é para mim, essa coisa de chamada não é para mim. Quando você pensa que você não vai mais conseguir, aí a presença de Deus se manifesta na tua vida. Paulo ele vai dizer: quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Mas quando você está fraco, sem força para continuar, sem força para pelejar, sem força para persistir, você acha que não tem mais força para continuar esse projeto, essa obra que Deus fez na tua vida. Mas eu tenho uma notícia para te dizer: tudo pode estar dando errado na tua vida, mas olha você aqui essa noite. Olha você aqui essa noite adorando ao nome dEle. Quem sabe você diz: pregador, eu mal dormi a noite passada. Chorei a noite inteira, questionei a noite inteira. A vida de quem tem chamada do céu é assim mesmo, meu irmão. Jesus não disse que o evangelho é um mar de rosa, mas ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para alcançarmos o alvo que nós precisamos, que é o céu, é necessário a renúncia. É necessário abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dEle. Só que quando você faz isso, uma batalha espiritual acontece ao nosso redor. E o diabo faz de tudo para querer parar. O diabo faz de tudo para querer fazer você desistir. Parece que tudo começa a dar errado. Parece que você não tem mais onde arrancar força. Mas quando tudo parecer perdido na tua vida, só você pegar a sua Bíblia e vai em Mateus 6,6. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te observa no oculto. Porque Deus não deixa desamparado um justo. A oração de um justo pode muitos em seu efeito. Por mais que a noite foi difícil, por mais que a noite foi angustiante, por mais que a noite foi demorada por conta desse processo, nenhuma noite vai impedir de um novo amanhecer na tua vida, nenhuma prova vai impedir de um novo recomeço na tua vida, nenhum mal vai impedir o agir de Deus na tua vida, porque essa é a misericórdia, a graça, vontade, bondade do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. Porque olhar para o passado é perigoso. Se você ficar focando só no passado, ele não vai te deixar você seguir em frente. A gente tem como exemplo, como foi lido na leitura, o povo de Israel. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E toda vez que você decide voltar ao Egito, você está abrindo mão de Canaã e morre no deserto.
É por isso que o crente desviado, ele é a pessoa mais insegura que existe nesse mundo. Porque ele saiu do Egito, ele desistiu de Canaã, e o deserto é mortal. Porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo ele vai dando corda. A hora que ele vê, ele puxa a corda. E a hora que ele puxa a corda, o tombo é grande. Só que nós temos um Jesus que não importa quantas vezes você caiu, se você tiver com o seu coração aberto, quebrantado, disposto à mudança, Ele vai estar 24 horas do seu lado para estender a mão e dizer: eu estou aqui. Recomeça. Caiu, mas não é o fim. O diabo pode querer acusar e falar do teu passado, porque ele só tem poder para isso, para falar do passado. Porque o presente quem fala é Jesus, o futuro quem fala é Jesus. E o futuro já está reservado para a minha vida e para a tua vida. Mas Jesus está ali pronto para nos levantar. Então esqueça o seu passado. Por mais que ele foi dolorido, por mais que foi um passado de mágoas, esqueça quem te magoou, esqueça quem te chateou, prossiga para o alvo, avance para o reino de Deus, continue buscando a presença de Deus, porque Deus tem coisas grandiosas na tua vida. Terceiro ponto que eu quero trazer para a igreja: quem prossegue para o alvo não pode se distrair. Hoje a gente pensa que para se afastar da presença de Deus, a gente tem que cometer algum pecado para já sair da presença de Deus. Não. Mas o que eu posso te dizer é que Satanás ele não precisa nos tocar para querer nos afastar da presença de Deus. Ele pode só nos distrair. E a gente se afasta da presença de Deus. Ele não precisa, muitas das vezes, querer levantar um reboliço na sua vida, querer tocar na sua vida, te dar uma rasteira para você cair de uma vez, não. Basta uma simples distração. E hoje, na rotina que vivemos, na correria do dia a dia, muitas coisas podem distrair a vida do crente. A primeira delas é o celular. Eu trabalho com vendas. Eu necessito do celular para trabalhar. Então, só para os irmãos verem, 8 horas do meu dia eu fico aqui. Porque eu preciso disso aqui para trabalhar. Não tem como eu trabalhar sem. Eu já pensei em fazer aquele propósito de ficar até sem rede social por um tempo. Mas se eu fico sem celular, como é que eu vou vender? Como é que eu vou mandar mensagem para cliente? Como é que eu vou postar foto de moto? Não tem como. Se os irmãos quiserem comprar moto, só avisar. Tem que aproveitar, né, pastor? Aproveitar as oportunidades. Consórcio, estamos aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado, que muitas coisas podem nos distrair. Muitas coisas podem nos afastar de Deus. E se entrarmos no histórico do nosso celular, a gente vai perceber que muitas das vezes o nosso afastamento de Deus não é falta de tempo, mas é falta de prioridade. Muitas das vezes estamos afastando de Deus porque a gente fala: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Não é porque não tem tempo, é porque é falta de prioridade. E hoje a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem gente que está com o olho no céu, está com o olho na conquista, mas o coração está preso na terra. O coração está ligado nas coisas da terra. Essa pessoa acaba correndo sem direção. Mas essa noite eu estou ministrando para uma igreja que não se distrai por qualquer coisa. Eu estou ministrando para uma igreja que busca a presença de Deus. Eu estou pregando para uma igreja que ama a palavra de Deus. Eu estou pregando para uma igreja que busca a presença de Deus. Ainda mais nós jovens, devemos tomar cuidado. O inimigo ele se levanta ainda mais contra a gente, porque a gente é o futuro da igreja. Se ele acabar com o jovem, acabou o futuro da igreja. Porque a gente é o futuro da outra geração. A gente tem que ser atento. Por isso, pastor, queria só contar um testemunho. Eu não abro mão de culto de virada. Todo ano eu gosto de passar o culto de virada na igreja. Uns irmãos que me conhecem mais tempo sabem como eu era uns 8 anos atrás. Estava nem aí para a obra, levava as coisas pela barriga, gostava de bagunça.
Só quem conheceu já sabe, Luquinha conheceu antes. Eu era tribuloso, irmão. Estava na igreja, mas estava fora da presença de Deus. Só que foi num culto de virada, pastor, eu lembro até hoje. Isso faz uns 6, 7 anos. Quando o pastor pediu para a gente dobrar os joelhos para orar, eu senti uma presença tão forte. Eu nunca vi Deus falar comigo daquele jeito. Só que a palavra que veio para mim não foi: você vai conseguir, você vai conquistar. Não foi essa palavra que veio. Foi algo muito nítido, muito forte. Mas a palavra que veio na minha vida foi, no meu coração, na minha mente foi: se ajeita. Se ajeita. É uma nova oportunidade. Eu lembro até hoje, eu estava sentado onde o irmão Douglas está sentado ali, ó. Eu senti a presença de Deus muito forte na minha vida, como Deus nunca tinha falado comigo antes. Só que quando eu levantei, eu percebi que eu levantei diferente. E desde aquele dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não estou falando que eu sou perfeito, que todo mundo erra. Eu erro, eu peco, eu sou falho. Mas eu estou falando que depois que eu levantei os meus joelhos daquela cadeira, depois de Deus falar comigo dessa forma, minha mente mudou. Minha forma de agir mudou. Meu modo de falar mudou. Felipe me conheceu, meu cunhado. Era crente, novo convertido. Em vez de eu trazer ele para a igreja, eu queria afastar o menino da igreja. Era cada coisa que eu falava para o menino que era só Jesus. Mas ainda bem que ele permaneceu fiel até o fim. Mas é isso que a graça de Jesus faz na nossa vida. Quando você abre o coração para Deus trabalhar, quando você abre o coração para Deus agir na tua vida, não importa qual problema que for, não importa qual seja a sua personalidade, Deus ele tem poder para mudar histórias. Deus ele tem poder para dar uma nova vida para mim, para você. Então nós não podemos deixar que o passado nos atrapalhe na obra do Senhor. O passado passou, o que conta é hoje em diante. O que conta é a partir de agora. E hoje devemos tomar cuidado com as distrações e, devido à nossa correria, devemos tomar cuidado com mais uma coisa: andar no piloto automático. Isso aí é perigoso. Casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho. Essa rotina assim, sem você ter um momento para se consagrar, para ler a Bíblia, orar, jejuar. Porque quando estamos no piloto automático, a gente passa as coisas tudo despercebido na nossa vida. As coisas passam, você não vê, você não sente mais aquela presença de Deus. Por isso que hoje em dia tem muitas pessoas que falam: eu não sinto mais a presença de Deus, eu não consigo mais falar em língua estranha. Está no piloto automático. Mas essa noite eu sei que eu estou pregando para uma igreja que não está no piloto automático. Porque Jesus não nos chamou para andarmos no piloto automático, mas Ele nos encheu com a sua presença. Nós não somos máquinas programadas para andar no piloto automático, mas nós somos vasos escolhidos, separados e enchidos com a presença de Deus para prosseguir o alvo que é Cristo Jesus. Porque nós somos como uma flecha. O alvo é o céu, o alvo é Jesus Cristo. E nós somos como uma flecha na mão do Senhor. Cada um tem uma chamada, cada um tem um propósito. Cada um tem algo que Deus estabeleceu para a vida dele. Só que não vai ser de uma hora para a noite que Deus vai levantar você e você vai começar a ser usado. Não, Deus pode. Quando Deus tem muita urgência, Deus levanta. Mas existe um processo. Jesus, ele se preparou 30 anos para ter um ministério de 3 anos e meio. Agora tem gente que quer se preparar 3 anos para ter um ministério de 30. É complicado. É um preparo constante. Cada dia a gente aprende coisa nova. Principalmente na escola dominical. Eu não perdo um domingo, meus irmãos. Estamos lá no parque firme, os irmãos lá do parque, tudo isso com a gente. E essas últimas lições está sendo muito forte. É uma lição para refletir. E a gente para pensar: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Mas o Espírito Santo capacita. O Espírito Santo ele auxilia. O Espírito Santo ele ajuda.
Quando você menos perceber, quando você abre mão das suas vontades para fazer a vontade dele, você pode ter certeza, você vai ver a diferença na tua vida, você vai ver a diferença na tua casa. Porque você foi chamado para ser um vaso, você não foi chamado apenas para estar sentado no banco, não, você foi chamado para uma grande obra. E essa obra que o Senhor colocou nas tuas mãos, pode confiar, pode seguir em frente, porque quem começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar. E quarto ponto, e último, quem prossegue para o alvo, passa pelo processo. Na nossa caminhada cristã, a gente vai passar por muitos processos. E na vida espiritual a gente não pode pular etapa. A gente não pode querer passar a carroça na frente dos bois. Existem processos em nossa vida que não podemos pular. Porque o processo ele é um treinamento. O processo ele é uma preparação para sermos melhor. O processo ele é essencial, pois não existe coroa sem cruz. Não existe glória sem sofrimento. Não existe recompensa sem você ter lutado. E os processos, eles nos capacitam. Se nós prosseguirmos para o alvo, não vou dizer que você não vai passar processo, vamos passar por processo. Só que nós que temos um alvo que é os céus, um alvo que é Jesus Cristo, não existe caminhos fáceis, não existe caminhos paralelos, não existe alguma dica para você querer pular alguma etapa, não. O evangelho é um só. Teve uma vez que a gente foi fazer um evangelismo uma vez, nós da Brasília, o pastor Naldo, com mais uns irmãos jovens, quando a gente estava lá na época do Jardim Brasília, a gente foi fazer evangelização. Eu lembro até hoje, a gente parou numa casa, entregou um folheto, o rapaz não queria ouvir. Nós falou de Jesus para ele e ele falou assim: existe 5 caminhos. Que 5 caminhos é esse que existe, rapaz? Vai ler Bíblia, homem? Existe um caminho só. No folheto tinha a mão de Jesus furada e ele falou assim: esses 5 dedos de Jesus é 5 caminhos. Eu falei: rapaz, tu tem que ler Bíblia, homem. O caminho é um só. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é um. O caminho é Jesus. O caminho é um. O caminho é a renúncia. O caminho é um. Abrir mão da vontade da carne. Porque o evangelho, você abre mão aqui. Muitas das vezes você vai perder aqui, mas você vai ganhar lá. E é melhor ganhar lá. É melhor perder aqui e ganhar lá do que perder lá. Porque a nossa maior riqueza, o nosso maior presente não é sermos usados por Deus de uma forma grandiosa. Isso é bênção, isso é dom de Deus, é um presente de Deus para a nossa vida. Só que a maior riqueza da nossa vida, o nosso nome está escrito no livro da vida. É isso que vai contar no final. Porque não importa como eu começo, o que importa é como eu vou terminar. O final que é importante, é no final que vai ter a recompensa, é no final que tudo vai valer a pena. E é no final que vamos ser recebidos por Cristo. E nós não vamos ser recebidos lá no céu. Quando a trombeta tocar, nós vamos subir, nossos corpos serão transformados, e nós não vamos chegar lá para encontrar Jesus. A Bíblia diz que Ele virá ao nosso encontro. Nós somos como a noiva. A noiva está com um véu em seu rosto, aguardando o noivo. A Bíblia diz que em parte conhecemos Jesus e em parte o vemos. Porque hoje a gente não pode olhar para Jesus face a face, se olhar a gente morre. Moisés quis olhar para a face de Deus, o que Deus diz? Se eu parecer aqui você vai morrer, mas eu vou passar de costa, você vai ver a minha misericórdia. Moisés naquele tempo viu as costas de Deus, mas nós como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, estamos aguardando o arrebatamento da igreja, prosseguindo para o alvo. Estamos como a noiva com o véu em nossos rostos. Em parte vemos Jesus, em parte o conhecemos, mas naquele grande dia o véu vai ser tirado de nosso rosto e nós o veremos como Ele é. Não como o Jesus crucificado, não como Jesus machucado pelos açoites,
mas como João descreve em Apocalipse: cabelos brancos como a neve, olhos como de fogo, pés como os latão reluzente, vestes compridas e brancas, e um cinturão de ouro representando o sacerdócio real. Vamos ver o Cristo ressuscitado e reto, ver o Cristo glorificado. Mas para alcançarmos esse alvo, precisamos permanecer fiel até o fim. Mateus 24:13 vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vale a pena, vale a pena dizer não aos desejos desse mundo, vale a pena dizer não para a bebida, vale a pena dizer não para a droga, vale a pena dizer não para os pratos que o diabo tem para oferecer, porque você tem uma mesa preparada para a tua vida. As migalhas que o diabo tem para oferecer não se compara com a glória que o Senhor tem preparado para nós no céu. Mas para alcançarmos esse alvo, precisamos permanecer fiel até o fim. Fiel na igreja, fiel na rua, fiel no trabalho, fiel na escola, fiel na faculdade, para que as pessoas possam ver Cristo em você. E eles vão dizer: aí está um homem e uma mulher de Deus. Porque hoje estamos vivendo em tempos que muitos dizem, né? Eu sou profeta, eu sou homem de Deus. Mas quando a gente olha a Bíblia, não é assim não. A gente olha a Bíblia, a gente vê que os profetas usados por Deus, eles não ficavam falando: eu sou profeta, eu sou usado por Deus. Mas quando as pessoas viam eles passando, eles falavam: aí está um homem de Deus, aí está uma mulher de Deus. E é isso que vai acontecer na tua vida. Deus vai recompensar a tua fidelidade. Deus vai recompensar tudo aquilo que você fizer para a obra e o nome do Senhor ser glorificado. E o milagre vai chegar na sua casa. Seja cura, libertação, salvação, seja o que for. Mas você vai testemunhar a mão de Deus na tua vida por conta da tua fidelidade na obra do Senhor. Com a permissão do pastor, pode fazer uma oração, pastor? Se pudesse colocar de pé, igreja. Meus irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que possamos prosseguir fiel até o fim. Eu queria orar com a igreja. Se você, grupo de louvor, puder louvar, se você sentir no seu coração de querer vir à frente, pode vir. Se quiser ficar no seu lugarzinho, pode ficar. Mas eu queria te convidar, você que quer um recomeço, você que quer uma vida nova, assim como eu, Senhor, eu quero cada dia mais ser melhor na tua obra, eu quero ser melhor que ontem, melhor que hoje, melhor que amanhã. Você que está dizendo: eu preciso melhorar, eu preciso buscar, eu preciso me esforçar mais para a obra de Deus, assim como eu, que todos nós precisamos. Porque antes de eu falar com a igreja, primeiro a palavra falou comigo. Então primeiro o chicote estraga com o pregador. Então eu, Vitor, eu preciso melhorar. Eu, Vitor, eu preciso buscar mais. Eu, Vitor, eu preciso me consagrar mais. Eu quero te convidar, você que quer ter mais de Deus na tua vida, você que quer ser um testemunho vivo na tua casa, e o milagre vai chegar na tua vida, eu te convido a vir aqui à frente, porque a resposta do céu vai chegar na tua casa e na tua vida. Aleluia, Jesus. Antes de passar no vale, antes da prova chegar, não sabia que havia em mim essa grande força pra lutar. Mas em meio ao furor do mar, algo lindo eu pude perceber, envolvido pelas mãos de Deus, tive ousadia pra dizer: eu vou vencer, eu vou vencer. Este vale não vai te deter, escondido em Deus eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. O choro pode, o mal
Antes de passar no vale, antes da prova chegar, eu não sabia que havia em mim essa grande força pra lutar. Mas em meio ao furor do mar, algo lindo eu pude perceber, envolvido pelas mãos de Deus. Tive ousadia pra dizer: eu vou vencer, eu vou vencer. Este vale não vai te deter, escondido em Deus eu vou vencer, eu vou vencer, Adore ao Senhor, irmãos. eu vou vencer. Oh, declare isso para a sua vida. O choro pode uma noite durar, mas a vitória virá ao amanhecer. Glória a O Jesus. choro pode uma choro noite pode durar uma noite, mas mas a vitória, ela vem virá ao amanhecer. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmão, se assente.